noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando hoje mais um Philadelphia Cast. Eu sou o pastor Fernando Silva e hoje estarei entrevistando o meu amigo Fabrício Caetano. Fabrício Caetano hoje vai estar contando um pouquinho da trajetória dele, um pouquinho da história dele. E a história de Fabrício Caetano tem muito a ver com João 8,32. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente estareis livre. Boa noite, Fabrício. A paz do Senhor Jesus. Fica à vontade, meu querido. Boa noite, paz do Senhor. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui participando, juntamente com o Senhor. Assim como o Senhor disse, meu nome é Fabrício Caetano. Eu vivi nesse bairro, Aeroporto, por 37 anos. Muita gente que mora aqui por perto conhece a minha família. Eu sou filho do seu Alcino, juntamente com Dona Jocilda. E minha trajetória eu acho que não é muito diferente das demais, né, pastor? Verdade. Eu acho que muita gente que hoje se encontra aprisionado num vício, numa dependência, eu acho que estão vivendo aquilo que eu vivi. Mas se eu estou aqui hoje, porque por muito tempo, pastor, eu não entendi o porquê do meu sofrimento. Hoje eu comecei a entender que tudo que eu passei foi um propósito de Deus na minha vida. Sim. Posso começar a falar? Pode sim. Hoje nós estamos com o Fabrício aqui. O tema que nós vamos tratar aqui hoje é sobre a libertação. Será que um ser humano, ele consegue ser liberto das drogas, ser liberto do mundo químico que tem tanto destruído família, destruído pessoas, não só no Brasil, mas também em todo o mundo? E o Fabrício hoje, ele vai mostrar para nós que tem como sim. Pode falar, Fabrício. Porque assim como todos os jovens, graças a Deus eu tive uma infância bastante tranquila. Meu pai, ele teve 7 filhos e lá em casa era tudo regado, mas ele sempre nos instruiu a fazer as coisas certas, né? Eu nunca posso culpar o meu pai por nada daquilo que eu fiz, porque eu tenho a plenitude, certeza de tudo que aconteceu na minha vida foi devido às minhas atitudes, Sim. aos meus erros, às minhas escolhas. O meu pai, ele sempre instruiu todos os 7 da mesma maneira. Posso te dar um grande exemplo que os meus outros 6 irmãos, eles nunca tiveram problema com álcool, com droga, com prostituição, com Fabrício, nada disso. você entrou numa parte aí muito interessante, que muitas das vezes o mundo lá fora, eles condenam muita família pela escolha do filho. Eu sempre falo na minha casa que eu tento ensinar o certo. E eu ensinando o certo, se os meus filhos depois cometerem o errado ou fazer o errado, eu tenho a consciência limpa que eu tentei ensinar o certo para eles. Então, muitas vezes, o pai está ensinando o certo e o culpado não é o pai. O mundo enxerga, mas culpado é a mãe, culpado é o filho. Então, é algo que você entrou e que é muito interessante. Pode continuar, meu querido. Não posso, não vejo dessa forma. O meu pai, ele ensinou a todos os 7 filhos da mesma maneira, sem ter preferidos, sem gostar mais de um do que do outro. Não, isso nunca existiu dentro da minha casa. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito séria, muito rígida, e ele sempre bateu muito na tecla sobre drogas. Sim. Ele nunca teve um estudo, uma instrução do mal que a droga poderia causar na vida de um ser humano. Ele não tinha essa consciência. Mas aquilo que ele sabia, ele sempre nos passou. Sim. E todos os outros 6, se assim eu posso dizer, acataram, né, aquilo que o meu pai ensinava. E eu fui o único que tomei decisões erradas, caminhos errados, que me levaram a local que eu não deveria estar, em lugares que eu não deveria estar e fazer coisas que eu não deveria ter feito. Fabrício, o que acontece?
como que foi, assim, o início? Porque você mesmo falou que você teve uma educação maravilhosa. Sim, Eu nasci e cresci em uma família muito humilde, muito simples. Quem ouve os meus testemunhos quando eu estou ministrando a palavra de Deus, eu sempre não deixo de falar da onde que eu vim, da onde que eu saí. Mas, porém, sim, a minha avó, a minha mãe, eles sempre me ensinaram um caminho correto. Eu sei muito bem como foi o início que me levou eu a querer experimentar a droga. Se você teve uma educação muito boa, como você está falando aí dentro da sua casa, você teve princípios dentro da tua casa, mesmo com o sim, seu pai, não tendo tudo aquilo que as pessoas têm hoje, porque hoje em dia está tudo aí as informações. sim. Você entra na internet, você tem todas as informações que a droga causa, qual é os gastos, igual eu estava reparando esses dias. Só este ano, Fabrício, só este ano, o governo, era a meta do governo federal gastar em torno de 200 milhões com dependentes químicos, com clínicas, mas porém vai ter que dobrar isso para mais de praticamente 400 milhões. Tem várias informações ali de ajuda, mas na sua época não tinha esse Não. tanto de informação, mas ainda assim seus pais tentavam te ensinar o caminho certo. E como que foi o início? Como que você entrou nesse mundo das drogas? Então, aos 15, 16 anos mais ou menos, eu sempre gostei de praticar esporte e eu tive algumas oportunidades de jogar futebol, não só em Colatina, mas fora de Colatina. Então, tanto aqui perto da minha casa, quanto fora, eu sempre via aqueles grupinhos que se afastavam para usar drogas. Aham. E naquela época, assim como o senhor disse, não era divulgado, a gente não sabia nada sobre drogas. Hoje, graças a Deus, ainda é muito carente. Eu acredito que poderia ser melhor a divulgação, mas hoje é bem mais ampla a divulgação do que antes, certo? Então, antes a gente não tinha conhecimento do que a droga causaria. E vendo aquelas pessoas usarem, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de ficar para trás, né? Essa é a verdade. Uhum. E ouvia meu pai falar, ouvia meu pai dizer que a droga era ruim, mas aí sempre chegava alguém próximo a mim e dizia que tinha fumado um baseado, que aquele baseado era massa, que aquele baseado era bom. E isso me levou a uma grande curiosidade, porque o meu pai falava que era ruim, mas as pessoas na rua falavam que aquilo era bom. E eu comecei a me perguntar, porque o meu pai ele sempre disse que ele nunca usou drogas, mas se o meu pai nunca usou drogas, como é que ele pode falar que algo que ele nunca usou é ruim? Aham. E isso me gerava um grande desconforto dentro de mim. E eu acabei usando a maconha pela primeira vez, com uns 16 anos de idade, mas por curiosidade, para ver qual das partes estavam sendo sinceras. Fabrício, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas não sabem que nós somos um ser tricótomo, corpo, alma Espírito. e espírito. Então o que que acontece? Muitas das vezes a nossa alma, se ela não for alimentada pelo nosso espírito, ela vai ser alimentada pela nossa carne. Então aquela pessoa que não ora, aquela pessoa que não jejua, aquela pessoa que não se consagra, aquela pessoa que não anda vigilante, ela vai estar alimentando a alma dela com as vontades da carne. Da carne. E você pode ver que a vontade da carne é tanta que quando nós entramos no livro de Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne, o fruto do Espírito é apenas 9 e o fruto da carne é 17. Então, o que acontece? A pessoa começa ali a impregnar a alma dela com os desejos, igual você falou, você vendo aqui dali, você vendo os seus colegas, você que veio do meio do futebol. Eu, quando eu me converti, eu parei de brincar de bola, porque foi trago até a mim, que era proibido, que era algo do inimigo, jogar bola, entendeu? Eu não condeno as pessoas que me ensinou desta forma, de repente Deus teve até um projeto, um propósito em cima disso, porque de repente eu não estaria aqui hoje, porque quando nós olhamos para Provérbios 16, as preparações procedem do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. Mas o esporte, ele não é um pecado, mas porém nós sabemos muito bem que o futebol, somente pessoas que recebem, que é convidado, eu particularmente, eu quando eu jogava bola ainda novo, cocaína para mim era de graça. Eu tinha as pessoas que me davam cocaína para mim brincar de bola, eu tinha as pessoas que me davam a maconha
para mim ir brincar de bola. Então o que acontece? Naquele tempo ali eu não conhecia Cristo. E não sabia nem que eu era um ser tricótomo. Eu estava só alimentando a minha alma. E quando eu fui ver, eu já estava totalmente perdido. Totalmente perdido. Então, tem muitos pais hoje, que eles estão aqui, vão aprender com a presença do Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, através da tua vida, dando um exemplo, que esta pessoa que se encontra nessa situação, muitas vezes nem ela sabe que ela está alimentando o corpo dela, por ela não entender isso, por ela ainda não ser uma nova criatura. Ela ainda não é uma nova criatura. Ela é uma pessoa ainda que está vivendo a vida sem saber, sem conhecer os desígnios de Deus para o ser humano. Então, o que acontece? Você, nessa questão do pontapé, do início, você teve alguma pessoa, alguém que te induziu, ou foi um desejo ou uma vontade própria sua, igual você falou, tudo bem, eu queria conhecer, não queria ficar para trás, ou foi vontade própria sua, ou você foi induzido pelas pessoas que estavam em volta de você? Pois é. Eu acredito da seguinte maneira: ninguém te obriga a nada. O senhor falou algo muito interessante, muito forte, sobre o espírito e a carne. Hoje, quando a gente instrui os nossos filhos na presença de Deus, eles estão alimentando o espírito e estão enfraquecendo o desejo carnal. Verdade. Mas eu cresci num ambiente familiar onde nós não tínhamos costumes de orar, de agradecer pelo alimento, né, de fazer uma campanha dentro de casa, dentro do nosso lar. Então, o que acontecia? A gente enfraquecia o nosso espírito e deixava que a nossa carne venhasse a ser alimentada. E eu sempre fui uma pessoa muito compulsiva. Eu nunca gostei de poucas coisas. Eu sempre gostei de grandes coisas, grandes quantidades. Eu ainda não tinha experimentado a droga, mas eu sabia quem tinha. Eu sabia quem vendia. Porque a gente estava no meio, a gente via quem vendia, a gente sabia quem comprava, a gente sabia quem usava. Ou seja, eu ainda não tinha experimentado, mas eu tinha o desejo de experimentar. E eu sabia que era algo de fácil acesso. Devido eu estar alimentando a minha carne, esse acesso ficou ainda mais fácil, né? E eu tinha mais 2 amigos, que na época eram da mesma idade, colegas, assim, se eu posso dizer, né? Infelizmente, um ainda usa até hoje, ele ainda não se libertou, mas em nome de Jesus ele vai se libertar. Em nome de Jesus. E a gente começou a comprar a maconha. A gente comprava maconha, todo dia de tarde a gente usava, né, a maconha. E assim como aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de todos os usuários, quando você começa a praticar algo ali com a droga, né, eu comecei na maconha, ela não te atrapalha. Pelo contrário, você falou que você tinha até o produto para você jogar, porque eles viam que você talvez jogaria até melhor quando usava. Então, quando a gente começa, tudo é muito bom. Não te atrapalha a trabalhar, não te atrapalha a praticar um esporte. Só que como eu era muito acelerado, eu sempre gostei de grandes quantidades, rapidamente ali o produto, a maconha, ela já não fazia mais efeito no meu corpo. Sim, sim. O meu corpo, ele rapidamente ele absorveu aquele produto. E aquele produto ele já não fazia efeito. E eu gostava muito de baladas, gostava de sair. E foi aonde que eu vi que as pessoas usavam cocaína. E eu procurei saber o que era cocaína e descobri que a cocaína era um pouco mais forte do que a maconha. Eu falei, então é essa. Porque se a maconha já não faz efeito, eu vou procurar algo um pouco mais forte. E foi aonde eu descobri o pó, a cocaína. Só que foi muito rápido porque eu sempre gostei de grandes quantidades, assim como eu já disse, e rapidamente ali a cocaína ela já não fazia efeito para mim. Foi aonde a gente começou, estava sempre os 3, nós 3. Nós descobrimos, nós ouvia falar e fazia. Né? Aí nós começamos a ouvir falar sobre o fristro, que você misturava a pedra na maconha. Então a gente fazia um cigarro de maconha com uma pedra só, a gente fumava em 3 e ficava tranquilo. Isso foi no começo.
No final, a gente já estava fumando só pedra, já não botava mais maconha. Sim, sim. Foi aonde, eu lembro como se fosse hoje, aqui no bairro, 25 de janeiro, a gente tinha 25 gramas de pedra e ninguém tinha maconha para vender. E aí a gente se enrolou, porque um dos colegas, ele falou assim, vamos fumar na lata? Uma chuva que Deus dava, pastor. Os botecos tudo fechado, eu comprar uma latinha onde? E a gente abriu esses lixos tudo do 25, até que achamos uma lata. E a gente, pela primeira vez, experimentou, eu tinha uns 18 anos. Eu experimentei o crack, tinha uns 18 anos de idade. E foi paixão à primeira vista, se assim eu posso dizer. Daí para frente, veio a destruição na minha vida. Pastor, Fabrício, nós sabemos muito bem que hoje a droga é um dos grandes mal da nação, não só do município, não só do estado, não só da federação, do mundo todo, do mundo todo. Porém, Fabrício, como nós bem sabemos, o maior dano é para nós, primeiramente, e para aquelas pessoas que nós amamos, e aquelas pessoas que nos amam. Eu sempre falo para as pessoas que vocês têm sempre que honrar aquela pessoa que está do seu lado. A sua esposa, eu lembro quando a minha esposa ela caiu numa situação de enfermidade, aí algumas pessoas julgavam, achavam que eu ia abandonar ela, que ela chegou numa faixa mais ou menos de uns 40 quilos, ficou pele e osso. Só que eu sempre tive aquela questão de honrar, porque ela não me abandonou nos momentos difíceis da minha vida. Entendi. Então, tem pessoas que Deus coloca no teu caminho, coloca do teu lado, esposa, filhos, parentes, amigos, que nos momentos difíceis, que você vai saber quem elas são. É no momento que você está no hospital, no momento onde que você está na esquina, que ninguém olha por você, que você está na lama, porque você começou a usar o crack, e o crack nós sabemos que ele devasta a vida da pessoa, destrói a vida da pessoa. Hoje você é um rapaz forte, bonito, mas o que acontece? Provavelmente, quando você entrou nesse vício, você estava acabado, vamos colocar assim, quando você mergulhou de cabeça no vício. Como que foi a notícia, o Fabrício está jogado, está caído nas drogas, quando chegou dentro da sua casa, começar dos teus pais, até chegar na tua família, na tua esposa, como que foi? Pois é, pastor. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa assim, que sempre corria atrás dos meus sonhos, meus objetivos. E quando eu comecei a utilizar o crack, eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava das 7 às 1 em uma empresa e de 1h30 até às 10h40 em outra empresa. Então eu era um cara assim, que eu conseguia me manter. Eu tinha o meu carro, eu só tinha roupas novas, roupas bacanas, relógio bom, cordão de ouro, tênis bacana. Então eu conseguia me manter e ajudar a minha mãe, o meu pai, no caso, que eu era solteiro, certo? E tinha uma namorada. E o tempo foi passando, foi passando. Digamos que eu usava crack uma vez por mês, comecei a usar de 15 em 15 dias, comecei a usar uma vez por semana, comecei a usar de 2 em 2 dias, comecei a usar todos os dias. Aí eu já não conseguia mais conciliar o meu vício com o meu trabalho. Sim. Eu tinha que abrir mão de algo. E eu quero que o senhor entenda que o crack é uma droga, ela é ciumenta. Ela não aceita dividir você com a família, ela não aceita dividir você com uma esposa, com uma namorada, ela não aceita com que você trabalhe, ela não aceita dividir você com ninguém. Ela é uma droga que ela quer você somente para ela. E o que acontece? Como eu não conseguia mais trabalhar em 2 empregos, eu abandonei o emprego da tarde, fiquei só com o emprego de cedo, e tentando levantar, tentando buscar forças aonde eu já não tinha mais. E aí começou a vir as quedas, as decepções, porque o meu pai, ele, no auge da sua doença, poucos dias antes dele falecer, ele descobriu que eu estava usando. E eu era um filho muito querido, fui um filho muito esperado por ele. Sim. E quando eu descobri que ele tinha descoberto, aquilo me machucou muito. Aquilo é como se um gigante tivesse aberto
o meu peito no meio. Eu fiquei muito mal por ele ter descoberto aquilo que eu estava fazendo. Só que eu não conseguia parar. Eu não conseguia sozinho me libertar. E aí veio o plantio, porque nós sabemos que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Com certeza. E eu estava plantando algo ruim. Aí veio a colheita e você não escapa dela. Você tem que colher aquilo que você plantou. E eu comecei a colher coisas ruins, tragédias, porque veio a morte do meu pai. Aí aquilo mexeu muito comigo, para uma pessoa que já estava chegando embaixo ali, né, do nada, vem a morte do meu pai. Passou poucos dias, eu sofri um acidente, no qual o meu carro deu perca total. A minha mãe, que estava na frente, no carona, minha mãe, ela quebrou os 2 braços. Minha mãe, ela quebrou a clavícula. Minha mãe quebrou 2 costelas. O cinto entrou lá nela, assim, que cortou. E se eu não acordo na hora, ela tinha morrido sufocada, que ela já estava roxa. A minha irmã, que estava atrás, quase se matou. E eu já não conseguia mais mentir para as pessoas. As pessoas estavam vendo que eu comecei a emagrecer, né? Eu já não era aquele Fabrício de antes, eu já não aguentava mais trabalhar. Eu já era aquela pessoa que andava de noite e dormia de dia. Eu tinha uma namorada que já tinha 4 anos que eu conseguia enganar ela, mas a mentira ela foi me corroendo tanto que eu vi que eu tinha que contar, né? E foi aonde eu contei para ela, 4 anos de namoro, ela virou as costas e foi embora, eu nunca mais vi. Até hoje, eu nunca mais vi. Eu discrimino ela? Não. Eu acho que ela estava errada? Não. É difícil você lidar com uma pessoa que é dependente químico. E aí a minha família ficou sabendo da minha situação. Como eu já tinha perdido meu pai, que era um suporte para mim, como eu já tinha perdido a minha namorada, que era uma pessoa que eu tentava estar sempre bem, para não perder esse relacionamento, agora eu já não tinha mais nada que me segurasse. Aí o meu desejo de usar aumentou, a minha quantidade aumentou, a minha porção aumentou e os prejuízos aumentaram juntos, porque eu já não conseguia mais trabalhar. Eu comecei a vender as coisas que tinha dentro de casa. O senhor falou sobre família. Graças a Deus, a minha família em momento algum me abandonou. É claro que chega uma hora que a família também, ela já está fadigada, ela já não sabe o que fazer, porque ela tenta de todas as formas. Sim. E às vezes você olha para o céu e fala, Senhor, ele não tem jeito. Mas é porque são muitas tentativas, né? E as minhas irmãs se uniram e pagaram psicólogos para mim, psiquiatras, e só aumentou o problema. Porque aí eu comecei a misturar o remédio do psiquiatra com a droga. Aí eu comecei a ver bicho dentro de casa, pastor. Aí a situação só foi agravando. O senhor falou sobre a sua esposa, que ela passou por uma dificuldade. Eu tenho 1,90 m. Eu cheguei a pesar 50 quilos. Eu tirei tudo que a minha mãe tinha. Eu vendi tudo dentro de casa para manter o meu vício. É igual nós estávamos conversando, muitas das vezes, hoje a gente olha um dependente químico, a gente fala é um ladrão, a gente fala, né, muitas coisas daquela pessoa, mas muitas das vezes ele está praticando aquele ato para manter um vício, mas ele não é aquela pessoa ruim que todos pensam. Tem jeito. Fabrício, eu convivi nesse mundo um período aproximadamente de 6 anos. Eu não fui um viciado igual esse ponto que você chegou, entendeu? Mas, porém, eu prejudicava as pessoas próximas a mim, prejudicava a mim mesmo, escondi, quando eu comecei a querer criar uma vida assim, social, e se aproximar de pessoas aonde que essas pessoas não aceitavam as drogas, eu não cheguei a conhecer o crack, porque o crack poucas pessoas sabem,
Mas como naquela época, ao contrário de hoje, hoje Colatina é até uma das rotas, o Espírito Santo é uma das rotas, porque a droga entra no Brasil através do Paraguai, pelo Mato Grosso, você vai passando, passa até por essa rota nossa aqui do Espírito Santo, para ir para o restante da região sudeste. Naquela época, quando eu comecei a usar droga, foi entre 98, eu lembro até hoje. Eu trabalhava em um lava-jato na cidade de Colatina, tinha um carro que o rapaz levava lá, que sempre tinha droga dentro daquele carro. Aí eu ficava na minha cabeça, vou experimentar, vou experimentar. Porque teve um colega meu, que ele foi para o Rio de Janeiro depois, aí desapareceu, mais de 10 anos que ele está desaparecido, não sabemos se ele está vivo, não sabemos se ele está morto. Ele sempre me chamava, Fernando, vamos comprar uma droga, vamos fumar um cigarro, vamos fumar uma maconha. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça, ficava na minha cabeça, e um certo dia eu mesmo experimentei. Eu não sabia, na verdade eu nunca soube enrolar um baseado. Aí eu pedi um rapaz para enrolar para mim, experimentei, aí dali eu dei continuidade, aí eu fui parar lá com meus 21 anos, quando eu vi que a minha família estava precisando de mim, não precisando de uma pessoa que ia atrapalhar, então eu vi que eu ia prejudicar a minha família. A que ponto que você chegou a prejudicar a sua família, a sua casa? Vamos colocar assim, agora voltando para o lado da sua esposa, porque quando você... Responde a pergunta, quando você conheceu a sua esposa hoje, que você é casado, você estava nas drogas ainda? Não, Não estava na droga. não. Então você prejudicou foi a sua casa, os seus A pais. minha mãe, meu pai e os meus irmãos. Você chegou a prejudicar ele aqui, a um ponto que você olhava no rosto deles e viu que eles estavam sofrendo? Sim, porque a gente vive num país muito difícil, onde as coisas são difíceis para a gente conquistar. E era minha mãe entrar para dentro do quarto, para ela dormir, e eu pegava tudo que tinha dentro de casa, até as roupas delas eu cheguei a vender. Eu vendia os fios de dentro de casa, eu vendia panela, eu vendi tudo. E por que a família ela sofre um pouco mais do que o dependente? Porque o dependente, no momento que ele está usando aquele produto, ele está sentindo um certo prazer. Só que enquanto ele está sentindo aquele pequeno prazer, nem que seja por poucos segundos, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, eles não estão sentindo prazer em momento algum. Sim, sim. Eu cheguei um dia em casa, às 3 horas da manhã, e a minha mãe estava de joelho na varanda. Quando eu abri o portão, eu dei de cara com ela ajoelhada. Ela estava com a faca na mão. Eu, graças a Deus, assim mesmo eu drogado, eu nunca fui agressivo com ela, nem com meus irmãos. Tudo que eles falavam, eu abaixava a cabeça. Eu não conseguia fazer aquilo que eles instruíam, mas eu ouvia, certo? E ela estava com a faca apontada, eu lembro até hoje, para o peito. E ela me fez um pedido muito difícil aquela noite. Ela falou, filho, eu te amo tanto, eu te amo mais do que me amo mesmo. Faz um favor para mim, empurra essa faca, porque eu já tentei e não consegui. Se você empurrar, eu não vou ficar com raiva, vou te perdoar. Eu já te perdoo antes de você fazer, mas eu não aguento mais te ver dessa situação. O meu corpo, ele fedia, porque eu cheguei a um ponto de não tomar banho. Eu cheguei a um ponto de ter um calção só, porque ninguém me comprou ele. Que se comprasse, eu tinha vendido e embora pelado. O meu quarto já ninguém entrava mais, porque ali dentro do meu quarto eu usava droga 3, 4 dias direto. Eu não mijava, eu não defecava, eu não comia nada. O meu quarto era muito sujo, e eu lembro que a minha família sempre foi muito unida, sempre gostaram de estar na casa da minha mãe, fazia churrasco, fazia almoço, e a minha mãe ela sempre batia na porta chorando com um pratinho de carne, e me dava, e eu pegava falando com ela que eu iria me alimentar, mas eu jogava fora, porque eu não conseguia me alimentar. E devido a essa situação, os meus irmãos eles começaram a parar de ir na minha casa. Não porque deixaram de me amar, porque eles falavam que já não aguentavam mais me ver naquela situação. Eles falavam comigo que todas as vezes que eles me viam naquela situação, eles me amavam muito para me ver daquela forma, sem que eles pudessem fazer nada para me ajudar. E foi aonde que
eu resolvi pedir ajuda. Eu lembro que a minha mãe estava em casa, o meu irmão estava em casa, e eu chamei os dois e falei que eu não aguentava mais aquela situação, né? Se eu for contar tudo que eu Fabrício, passei, rapidamente, o que acontece? Você entrou em um ponto aí muito importante. O ser humano, isso é do ser humano. O ser humano muitas vezes ele tem dificuldade em pedir pedir ajuda. ajuda. Em qualquer área, o ser humano tem essa dificuldade. Nós que somos servos de Deus, que fazemos a leitura da Bíblia, quando nós vamos ver Paulo falando para a igreja de Coríntio, que a igreja é um corpo, e o corpo, cada um tem a sua importância. O dedo tem importância do pé, o pé tem importância do braço, o ombro tem importância da perna, mas porém, ainda assim, nós, ser humanos, isso é muito do ser humano, nós temos dificuldade de pedir ajuda ao pé, o pé pedir ajuda, nós temos. Você acabou de falar aí que você chegou ao ponto de você pedir ajuda. Então, acontece, hoje em dia, nós podemos ver que muitas pessoas não conseguem sair de certa situação da dependência química ou de outras situações adversas por falta disso, de pedir ajuda. Então, nos fala agora o que você ia falar da importância de você chegar ao ponto de pedir ajuda, algo que é necessário. É porque, olha só, o ser humano, ele na verdade, ele nunca está errado. Ele quer estar sempre certo. Porque é muito fácil eu apontar o seu erro. É mais fácil eu apontar o seu erro do que olhar para o meu erro. E muitas das pessoas que hoje, né, elas ainda estão sem uma ajuda, sem uma informação, é por quê? Porque ela não admite que ela tem um problema. Tem pessoas que é dependente químico, dependente de álcool, mas ele não admite ter um problema, ele não admite ser um dependente, ele não admite, ele pensa da seguinte forma: quando eu quiser eu paro, né? Essa frase ela é muito, muito perigosa, de quando eu quiser eu paro, né? Quando a gente fala sobre droga, sobre o crack, a gente tem que ter um certo receio sobre essa fala, porque eu pensava dessa forma, e eu descobri da pior maneira que existia na face da terra, que quando eu quisesse, eu não iria conseguir parar. Foi onde eu chamei a minha mãe, chamei o meu irmão, e eu falei que eu precisava de ajuda, que eu não queria mais aquela situação, que eu já não aguentava mais. E na mesma hora, meu irmão já começou a ligar para minha irmã, e liga para outra pessoa, e foi ligando, para ver o que a gente poderia fazer. E foi aonde que a gente conseguiu uma vaga numa clínica, lá em Flechal 2, foi a minha primeira internação. Quando eu fui, eu lembro que daqui para lá, eu tive que pedir o motorista que estava conduzindo aquele veículo, que parasse várias vezes, porque eu não tinha carne nenhuma na minha nádega, era só a pele e o osso. Então eu sentia que o osso cortava a minha pele. A gente andava 20, 30 minutos, eu já estava todo desconfortável, eu tinha que pedir para parar, só para o senhor ter uma ideia da situação que eu cheguei, né? Eu estava realmente muito debilitado, pele e osso. E passei pela primeira internação e achei que eu estava bom, porque o primeiro pensamento que vem na cabeça do ser humano é o eu. Esse eu, ele não pode existir. Eu posso, eu faço, eu consigo. No decorrer da minha trajetória eu descobri e eu adquiri a trocar. Hoje eu já não falo eu falo Jesus. Glória a Deus. Antes eu falava eu posso, hoje eu falo Jesus pode. Antes eu falava eu consigo, hoje eu falo Jesus consegue. Porque eu aprendi da pior forma, ou aos olhos de Deus, talvez foi da melhor forma, a gente não sabe o agir de Deus, porque o nosso pensamento é de uma forma e o pensamento de Deus, ele é bem maior do que o nosso, né? Passei pela primeira internação, saí da clínica, achando que eu iria entrar na academia, é o pensamento de todos que estão lá. Agora eu vou reconquistar aquela que eu perdi, agora eu estou bonito, agora eu estou grande, agora eu estou forte. E em momento algum eu encaixei Jesus na minha saída. O que aconteceu? Eu caí. E quando você cai... Quando você veio da casa de recuperação,
aí você se sentiu forte, aí você vê a ponte cair. Isso. É aquela questão quando Paulo diz, né, que nós estamos fortes quando nós estamos fracos, né? Isso. Você ali cresceu, né? Agora sim, agora eu estou bem, aí veio a queda. Aí veio a queda. Aí eu não deixei chegar no ponto de antes. Sim. Eu tive uma queda antes que eu vendesse as coisas, porque a minha família se reuniu quando eu saí, compraram roupas novas, pintaram o quarto. Quando eu voltei, estava tudo diferente, tudo bacana, porque na cabeça deles ali era vida nova, né? Vai Sim, voltar uma sim, nova sim. pessoa, então vamos abraçar e tal. E o que acontece? Quando eu voltei, caí, aí veio a decepção, veio a frustração sobre a minha família. E quando eu vi o olhar da minha mãe, eu rapidamente falei, não, quero voltar para a clínica. E se for preciso, eu vou morar lá, porque eu não quero ver a senhora dessa forma. Assim, eu já estava um pouco mais consciente da situação. Voltei para a clínica, fiquei mais um período, caí de novo. E todas as quedas, elas, o desejo de usar droga, o desejo de fazer aquilo que você fazia antes, no passado, ele vem muito maior, ele vem muito mais forte. E aí eu voltei para cá, eu comecei a trabalhar, e caído, levantava, caía, levantava. E eu acho que o que me ajudou muito a me levantar, a me ajudar a levantar, porque quem me levantou foi Jesus. Sim, glória a Deus. Foi assim como eu disse para o Senhor, desde criança eu sempre acreditei muito na palavra, eu sempre acreditei muito em Jesus. E quando eu vi que psicólogo não podia me ajudar, a clínica não podia me ajudar, eu tinha certeza que Jesus ele podia me ajudar. Então todas as vezes que eu ia para a boca de fumo, que eu ia comprar droga, eu ia orando e voltava orando. Quando não era o Salmo 91, era o Salmo 23, sei de cor. Mas assim, eu tinha aquele pensamento que a minha hora ia chegar. Sim. Eu sempre tive essa convicção de que tudo era propósito de Deus. E, Fabrício, nesse tempo, só te cortando um pouquinho, nesse tempo aí que isso daí está acontecendo, que você já ia para a boca de fumo, orando, voltava orando, você já tinha uma referência para você ter essa crença, para você ter essa fé? Você já tinha alguma referência na sua família ou alguma pessoa de fora que trouxe esse Cristo até você, crendo que um dia você iria mudar? Sim. Porque a minha família, minha mãe e meu pai, assim, minha mãe é católica, né, assim, o católico, como todos os outros, assim, a maioria, né, a minha mãe, ela vai muito na igreja no domingo, né, Sim, sim. volta para casa, tal, meu pai, ele só ia quando batizava um filho, meu pai ele não era muito de aderir à igreja, mas assim, graças a Deus, hoje eu tenho uma irmã que ela é evangélica, então essa irmã, ela sempre foi uma influência muito grande para mim, certo? Ela sempre passava na minha casa, mesmo eu drogado, ela me dava uma palavra de conforto, ela orava por mim, independente da situação que eu estava, ela me abraçava, ela orava, ela fazia uma oração, ela passava na minha casa, né, ela me levava até o templo, a igreja, e ali a gente ouvia a palavra, né, e eu sempre fui de chorar muito, eu chorava muito, eu gosto muito de chorar, o Espírito Santo ele toca muito em Amém. mim, na parte do choro, eu choro Amém. muito, e eu sempre voltava da igreja assim, crendo ainda mais que a minha vez chegaria. Tem uma outra pessoa que me ajudou bastante, né, o pastor Beto, ali da igreja Brasil para Cristo. Glória a Deus. Eu acredito que Deus usou muito ele, porque eu sentava na esquina, praticamente de frente para a igreja, eu não conhecia ele, não sabia nem quem era aquele cara, né, porque eu costumava frequentar a igreja Brasil para Cristo, mas quando era outra direção. Ele, quando entrou, eu não sabia quem era ele, e às vezes eu estava ali, sentado de frente para a igreja, pensando, arquitetando, o que eu ia fazer para conseguir dinheiro para comprar droga. Aham. E ele abria a janela, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ele começava a gritar, ô varão, você me abandonou, ô varão, que dia você vai vir no culto? E eu ficava, meu Deus, quem é esse cara? Quem é esse cara? E às vezes eu corria para casa, eu longe nem que ia Deus tinha atrás da enviado. droga, porque ele ficava perturbando ali, né? E ele
gritava no meio da rua para todo mundo ouvir: você me abandonou, você me abandonou. E eu ficava: meu Deus, quem é esse cara? E foi assim, foi uma das pessoas assim, que me incentivaram, né, também. É claro que quem me incentivou, um incentivo maior veio do Espírito Santo. Mas ele me incentivou, porque depois, durante o dia, ele começou a me ver e eu corria dele. E ele falava: você não vai na igreja não? Você não vai na igreja não? E eu sempre fui um cara de muita palavra. E eu falei um dia com ele assim: não, hoje eu vou. E eu fui. Aí eu fui no culto, eu gostei da ministração, eu nem lembro quem ministrou no dia, mas eu gostei. E eu comecei a frequentar, mas ainda capengando, ainda fraco. E a pessoa que hoje ele é um dependente químico, ele passa por uma humilhação muito grande. É muito triste a vida de um dependente químico. Eu sempre disse que o dependente químico ele vive numa prisão sem muros. E eu vivia nessa prisão sem muros. Eu lembro que, eu mesmo frequentando a igreja, eu já acreditava muito no meu milagre, mesmo que ele ainda não tinha acontecido. Eu ficava, pastor, revoltado quando eu chegava na igreja, que um pastor dava o seu testemunho e falava o que Jesus fez na vida dele. E eu ficava me perguntando: por que faz na vida dele e não fez na minha? Às vezes eu saía questionando a Deus. Falei: Senhor, mas é tão fácil para o Senhor? É só o Senhor falar, não vai usar mais, acabou. Né? Mas não é bem assim. Tudo é um processo. Verdade, verdade. Né? A gente tem que passar por aquele processo. Só que muitos não querem passar por esse processo, né? Para a gente alcançar algo na vida da gente, digamos que você tem que subir uma escada, degrau após degrau. Muitos querem pular do primeiro para o último. E isso não vai acontecer. Porque vamos pegar um exemplo bíblico. Se eu chegar para uma pessoa que não conhece Jesus e falar: olha, Jesus ele fazia o cego enxergar. Sim. Ele fazia o mudo falar, ele fazia o surdo ouvir. Ele fazia o endemoniado a ser liberto. Sim. Ele pegava um morto que havia 4 dias, que havia falecido, e ressuscitava. Todo mundo quer ser Jesus, porque Jesus é massa. Quem não quer fazer o que Jesus fazia? Mas se você falar com ele: Jesus ele foi preso, ele levou chicotadas, ele levou cusparadas no rosto, ele levou uma cruz que furou a sua cabeça, ele foi crucificado, carregou uma cruz pesada. Ninguém quer ser Jesus, porque é um processo, mas o processo ninguém quer passar. Não quer não. Não quer. Olha só, o Fabrício, dentro do que você está falando, nós sabemos muito bem, como a própria Bíblia deixa bem claro, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Poucas pessoas têm essa visão do que você está falando. Você entrou numa situação em que um pastor, a sua irmã, a sua família tinha aquela ajuda ali, mas não tinha aquela visão total do que estava acontecendo, e não tinha um suporte espiritual para te dar. E muitas famílias hoje não têm esse suporte. E não entendendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Paulo, quando ele funda, uma das primeiras viagens de Paulo é para a igreja em Éfeso. Ali ele funda uma igreja. Mais à frente ele vem colocar Timóteo como pastor desta igreja em Éfeso. E quando Paulo ali ele está escrevendo a carta para Éfeso, nós podemos ver que chega a parte aonde que ele fala sobre a luta, a nossa batalha. E ali ele fala sobre o escudo, ali ele fala sobre a espada. Então, muitas das vezes, as pessoas não estão entendendo com quem que ela está guerreando. Ela acha, muitas vezes, que ela está guerreando contra a cocaína. Ela acha, muitas vezes, que ela está guerreando contra o Fabrício, contra o Fernando. Ela acha, muitas vezes, que ela está guerreando contra o crack, contra a maconha. Mas só que, muitas vezes, ela não sabe que ela está guerreando contra a potestade, principado, contra demônios, espiritual, que está ali prendendo no mundo espiritual aquela pessoa, para destruir aquela pessoa. E o mundo não enxerga isso. As autoridades não enxergam isso. As autoridades, se elas enxergassem isso de uma forma muito clara, elas investiriam até mais em ministérios, igreja, como a nossa própria igreja Filadélfia tem um trabalho para dependentes químicos, libertar dependentes químicos, e muitas vezes não ajuda, porque nós podemos ver que nos dias de hoje ainda existe ainda uma falha. Nós podemos, na nossa cidade mesmo,
Eu vejo várias vezes famílias que estão com alguém, eu já tive esse problema no meio da minha família, e nós tentamos procurar onde que eu vou enviar essa pessoa, aonde eu vou colocar essa pessoa. E olha que nós temos uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Então, o que acontece? Aonde que eu quero chegar? Essa conversa nossa aqui também, a sua fala, o importante que você está falando, quando você chegou ao ponto da sua irmã, você chegou ao ponto do pastor Beto, né? O seu pastor hoje, ele é? Isso. Seu pastor hoje, da Brasil para Cristo, né? Ele estava enxergando aquilo que as pessoas não estavam enxergando. Que muitas vezes uma pessoa simples, que ninguém nada, está enxergando mais do que o médico não está enxergando. Aquilo que o presidente não enxerga, ele está enxergando. Opa, eu tô enxergando onde que é a batalha desse camarada. Eu não vou abandonar ele. E tem pessoas que não conseguem enxergar essas batalhas. Vamos dar exemplo. A esposa de Jó não enxergou o propósito, a batalha de Jó, não é nem na questão de droga, mas o propósito ali que Deus tem para mostrar para o inimigo que existem pessoas fiéis, mas só que é algo onde que nós podemos trabalhar aqui. Sim. Os amigos de Jó, os 3 amigos dele, que ficou sabendo da situação dele, que veio visitar ele, não entenderam o que Jó estava passando. Muitas vezes o ser humano não enxerga, aí o que eles falam? Eles falam o quê? Aquela fala que eu falei para você, que bandido bom é bandido morto. Porque para as pessoas, todo usuário de droga é bandido, é vagabundo, é marginal. Eu não estou tirando aqui, eu quero deixar bem claro que eu sou contra bandido, sou contra vagabundo, mas porém, muitos estão ali na dependência química, porque o próprio governo trata isso como doença, o álcool trata como doença, a questão dos vícios de produtos químicos trata isso como doença. Então, o que acontece? As pessoas, eles enxergam dessa forma e acham, isso aí, se morresse, seria até melhor para os pais. Mas se perguntasse a sua mãe, eu duvido se ela queria você morto. Se perguntasse ao seu pai, eu duvido se seu pai, quando estava vivo, queria você morto. A sua irmã, quem te amava, quem gostava de você. Então, eu acho lindo quando Deus coloca uma pessoa do teu lado, que começa a enxergar como Deus enxergava Jó. Sabe por quê? Quando nós entramos no capítulo 2, nós vamos ver Jó no seu momento mais complicado da tua enfermidade, as chagas tomando conta do seu corpo todinho, o Jó no meio da cinza, Jó pega aquele caco de cerâmica e vai coçar o corpo dele. Eu sempre falo para as pessoas que Deus está dando uma mensagem para Jó com um caco de cerâmica. Jó está querendo dizer para que você está na cinza, você está no pó. As pessoas estão olhando para você e estão até te julgando, falando que você está aí por culpa sua, por sem vergonha sua. Mas para mim você é um vaso, porque cerâmica representa vaso. E Deus estava olhando para ele e estava falando a mesma coisa que Deus fala para Ananias. Ananias, Senhor, mas olha quantos maus Saulo tem causado. Vai lá. Atos capítulo 9, verso 15. Porque para você, ele é isso tudo, mas para mim ele é um vaso escolhido. Então Deus, aquele caco, aquela cerâmica que está na mão de Jó, é Deus falando, olha, você é um vaso. Eles estão falando, mas você é um vaso. Então acontece, Deus colocou pessoas no seu caminho para mostrar para você que tinha jeito você sair desta vida. Aí eu creio que essas pessoas iluminaram a tua mente para você enxergar contra quem era a tua luta. E falando essas coisas que eu falei, como que foi que você conseguiu se libertar de uma forma assim, que você não veio a cair mais, que você conseguiu continuar de pé, que você veio passar confiança para as pessoas e para você mesmo? Pois é, pastor. É até interessante o senhor falou sobre a família, né? Que, só vou voltar um pouquinho atrás, muitas das vezes, a gente que está de fora, vê o drogado de uma forma, você às vezes fala assim, tomara que ele morra para poupar o sofrimento da família. Né? Aí o senhor falou sobre minha mãe não queria me ver morto. Por quê? Porque o de fora, ele vê aquele ser humano como um drogado, mas a mãe ainda vê ele como aquele bebê. Ela ainda vê ele como aquela pessoa antes da droga, certo? E como eu cheguei ao ponto de me libertar, que Jesus me libertou, melhor dizendo. Eu lembro como se fosse hoje, né, aqui na frente tinha um barzinho, tem um barzinho, e naquela noite já tinha usado um pouco do dinheiro que eu tinha, e estava pensando o que eu ia fazer. E eu tinha um celular que eu gostava muito do meu celular. Era a única coisa que eu ainda tinha. E no meu pensamento só ficava assim, empenhora o celular, empenhora o celular, empenhora o celular.
E eu lembro até hoje, quando eu cheguei até o rapaz para empenhorar o meu celular, eu fui muito humilhado. Ali tinha vários jovens, esse rapaz que estava vendendo produto, várias mulheres, meninas, e eu lembro que todo mundo ria de mim. Todo mundo ria de mim. E eu empenhorei o celular. A partir daquele momento eu peguei a droga na mão, fui para dentro de casa, mas o meu pensamento era o meu celular. Aquilo mexeu muito comigo, aquela humilhação que eu passei. Já tinha passado várias outras humilhações. Só que aquela ali, ela mexeu um pouco mais comigo. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu já não tinha mais nem desejo de usar aquele produto. Mas usei porque o usuário estava na mão. Eu sei que isso era uma meia-noite e eu tinha que trabalhar no outro dia. E deu 1h da manhã, deu 2h e eu não conseguia dormir. Eu lembro que eu tomei um banho, eu ajoelhei na sala da minha casa e ali eu comecei a orar. Comecei a orar. E deu 4h da manhã, deu 5h da manhã, eu me preparei para ir trabalhar. Eu pegava carona com o dono da oficina, ali no posto Ipiranga, e eu parti. 5h30 da manhã eu parti. E eu lembro que eu cheguei ali no posto Ipiranga, eu sentei no meio-fio, lembro como se fosse hoje, e eu comecei a chorar. Aí as pessoas que passavam, acho que eles pensavam, além de drogado, agora ficou doido. Né? E eu chorava e eu gritava no meio da rua. Né? Ali eu já estava em ponto de não ver ninguém. Eu já não enxergava ninguém, eu não via ninguém. Né? E lágrimas corriam dos meus olhos. E eu gritava, eu falava com Deus que eu não aceitava mais aquela situação. Que naquele dia eu ia dar 2 opções para Deus. Eu falei desse jeito. Eu falei, só tem 2 opções. Ou o Senhor me cura ou o Senhor me tira da face dessa terra. Porque eu já não aguento mais. Eu já não aguentava mais aquela situação. E interessante que Deus, Ele arquiteta tudo. Ele faz tudo certo, Ele faz de uma maneira perfeita. Quando eu cheguei na oficina, que eu desci do carro, eu parei, eu pensei, e eu vi que tinha algo diferente. Eu falei, aconteceu algo diferente. Eu falei, do Ipiranga, aqui no Córrego do Ouro, Jesus me curou. E eu senti aquilo dentro do meu coração, aquela tristeza que eu estava de ter empenhorado meu celular, aquilo passou, e eu senti uma grande alegria, né? O cansaço que eu estava, que eu não dormia a noite toda, aquilo foi renovado. Eu estava me sentindo ali como se eu tivesse dormido a noite toda. E eu me sentia bem naquela hora e eu falei, não, Jesus me curou, Jesus me curou. E agora eu tenho que resolver outro problema, eu tenho que pegar meu telefone. Certo? E deu tudo certo, porque eu liguei para uma irmã minha, falei que eu precisava do dinheiro. Interessante, que ninguém me dava crédito. Ninguém me dava crédito. E ela não questionou o para quê nem o porquê. Ela falou, à tarde você passa aqui e eu te dou o dinheiro. Falei, Senhor, é de Deus. Deus estava movimentando. O Senhor já estava movimentando. E eu lembro como se fosse hoje, eu passei na casa dela, ela me deu o dinheiro, não perguntou para quê. Ela sabe que eu sempre fui certo com as minhas coisas, mas eles paravam de me emprestar porque sabiam para que eu usaria. Sim, sim. Só que naquele dia não era para usar, era para recuperar aquilo que eu tinha perdido. Eu lembro que eu topei o rapaz ali no Vila Amélia, falei, eu quero meu celular, eu trouxe o dinheiro, e eu falei com ele assim, a partir de hoje eu nunca mais uso. Ele falou assim, daqui meia hora você está aqui. Eu lembro que a esposa dele falou assim, glória a Deus, você é um rapaz tão bonito, não usa essa porcaria mais não. E a partir daquele dia, pastor, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu nunca mais usei. Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo uma pessoa aonde que a família não desistiu, uma pessoa aonde que Deus restaurou, Deus transformou. Hoje é um pai de família, de repente você poderia ser mais um, que a mãe estava lá visitando, como aqueles que visita no dia de finados. Você poderia ser mais um, que os amigos estavam contando a história, o Fabrício morreu devido às drogas, em todo mundo das drogas. Então você mãe, você pai, você amigo, você colega, não desiste dessa pessoa, não desiste desse filho, não desiste dessa pessoa que entrou no mundo das drogas, porque eu creio que Deus pode transformar a vida dela, assim como transformou a vida do Fabrício. Fabrício, entrando para o final do nosso bate-papo, como que foi a sua conversão, Fabrício, depois de tudo isso que você passou? Como é que foi a sua conversão, meu querido?
Pastor, pois então, a partir desse dia que eu vi que Jesus ele tinha me curado, e realmente ele curou, porque eu fiquei numa clínica onde um senhor falava, eu estava pensando nisso essa semana, que a gente tem que matar um leão todo dia. Ele fala que o dependente tem que matar um leão todo dia. Eu posso discordar dessa frase? Você sabe por quê? Porque a partir do momento que Jesus ele me curou, eu nunca mais tive vontade de usar, eu não tenho que matar esse leão. Glória a Deus. Porque a partir do momento que Jesus me curou, ele matou o leão. Glória a Deus. Eu não tenho que matar esse leão todos os dias. Né? E a partir desse momento que eu vi que Jesus ele tinha me curado, eu comecei a frequentar os cultos, comecei a frequentar mais, a interagir Fabrício, na igreja. rapidinho, você não esquece da parte que você parou agora, mas lembrando que você passou por várias clínicas, nós não estamos aqui desfazendo da medicina, não Não. desfazendo da ciência, não desfazendo daquilo que os psicólogos, psiquiatras se prepararam anos de faculdade. Entendeu? Isso. Tudo isso, na Bíblia nós temos referências de pessoas que foi médico, assim como Lucas. Claro. Então a medicina foi algo que Deus trouxe para a humanidade, algo Isso. bom. Mas olha bem que a sua frase aqui, entrando na nossa conclusão do nosso bate-papo, que você está dando referência a Cristo, ao Pai, ao Isso. Filho e ao Espírito Santo. Então o que acontece? Você passou por clínicas, como você falou, mas quem foi que te curou? Você está falando aí para nós? Foi Jesus. Foi Jesus. E você passou por quantas clínicas? 4 clínicas, fora as prisões. Fora as prisões, né? Pode continuar. E só para deixar bem claro que o quanto Jesus ele é bom na nossa vida. Porque até agora eu falei só coisas ruins. Aham, Eu perdi tudo. sim. E aí Jesus, ele entra, ele me cura. Vou falar não para me exaltar, nada disso, porque eu sou uma pessoa muito humilde. E hoje eu tenho convicção de que eu não tenho nada, de tudo aquilo que eu usufruo é de Deus. Ele simplesmente permite que eu usufrua daquilo que ele me emprestou. Glória a Deus. É dele. Né? Então, para um cara que não tinha nada, com menos de 3 anos, hoje eu não tenho um apartamento, hoje eu tenho 2 apartamentos. Hoje eu ando de carro, né? Hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma esposa, que no qual nunca jogou na minha cara o meu passado, porque Isso é até então me importante. conhece há muitos anos. Ela também veio do meio do qual eu vivia, porque a minha esposa, ela não liga de eu falar, ela era prostituta. Ela se prostituiu dos 18 até não sei quantos anos. Então, a mesma forma que Jesus me curou, curou ela. Glória a Deus. Né? Então, assim, eu creio que Jesus ele já tinha um plano para a minha vida e para a dela. Ele nos uniu hoje para que nós possamos falar daquilo que Jesus fez na minha, na vida dela. E eu queria deixar bem claro que todos possam saber que vale a pena servir a Jesus. Glória a Deus. Porque, igual o senhor falou da medicina, mas antes de existir a medicina, Deus ele já curava. Com certeza. Deus ele já restaurava, Com Deus certeza. ele já transformava. O grande erro da gente é caçar lugares caros. Né? Muitas das vezes você quer se afastar do problema, sendo que a solução ela está dentro da sua casa, que é Jesus. Glória a Deus, é verdade. Muitas das vezes a gente abre as portas da nossa casa para uma pessoa que não deveria estar do nosso lado. A gente abre a porta da nossa casa para um vizinho fofoqueiro, que se passa como ovelha, mas na verdade são lobos, tentando prejudicar a nossa vida. Mas a Bíblia ela nos ensina que Jesus está à porta e está batendo. Se ele está batendo é porque a porta está fechada, e por que você não abre? Hoje nós temos a cura de graça e procuramos meios a serem pagos, mas deixamos Jesus sempre para o segundo e para o terceiro plano. Glória a Deus. A partir do momento que eu reconheci Jesus como o único e suficiente Salvador, foi aonde que a minha vida mudou. Glória a Deus. Aonde as coisas começaram a prosperar. Hoje eu tenho colhido boas coisas, bons frutos, porque eu tenho plantado, né, a semente que eu tenho ganhado de Jesus. Glória a Deus. Fabrício, você é um exemplo daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Que todo ser humano venha entender Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Você abriu o teu coração, você deixou Jesus entrar,
Jesus transformou sua vida, Jesus te deu uma família, Jesus te deu os bens, Jesus ele te preparou um céu, te preparou a salvação. Amém. Hoje você está aqui sentado, nós estamos aqui sentados, porque eu passei por essa situação também, conversando, batendo papo, querendo trazer uma palavra de Deus, e querer as pessoas se apegar em nós, que tem como. Por quê? Porque esse bate-papo vai chegar a pessoas onde que está sofrendo, pessoas que estão sofrendo, mãe que está sofrendo, pai que está sofrendo, esposa que está sofrendo, esposo que está sofrendo, filho que está sofrendo, pessoas que estão sofrendo devido às drogas. E eu creio em nome de Jesus que aonde essa live chegar, aonde esse bate-papo, aonde esse Philadelphia Cast chegar, eu creio que vidas serão transformadas, Amém. Vidas serão mudadas. Aquela pessoa que está falando, eu vou desistir, eu creio que ela vai continuar, eu vou lutar. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus, quando ele chega na Galileia, que Jesus Cristo encontra Pedro, Pedro automaticamente ele se converte. Ele tem os deslizes dele, mas Pedro se converte. Mas quando nós olhamos no final do ministério de Jesus Cristo, quando os soldados romanos chegam para prender Jesus, Pedro, ele ainda não era liberto. Ele já era crente, mas não era liberto. Então, o que acontece? Muitas vezes existem pessoas até dentro da igreja, que prega, que revela, que são usados, que cantam, mas nem foram libertos ainda. Por quê? Porque você pode ver que Pedro não tinha largado a espada dele ainda, ele estava confundindo. Ele estava confundindo a espada de cortar peixe, a espada de se defender com a palavra de Deus, que essa é a verdadeira espada. Então tem muitos que estão dentro da casa de Deus, mas precisam se libertar ainda. E Cristo liberta quem está aqui dentro, liberta quem está lá fora. Pedro é uma prova viva, nós somos uma prova que Cristo ele pode libertar. Fabrício, foi um prazer nós hoje bater esse papo, nós conversar, o Espírito Santo trazer uma luz para as pessoas. Antes eu quero agradecer você que vai assistir este bate-papo, este Philadelphia Cast, que você vai entrar no IBNF Colatina, no YouTube, venha curtir, venha comentar, venha seguir. Quero deixar para você também, para que você venha assistir as lives da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Facebook, no Instagram, no YouTube, que você venha abençoar esse ministério, o ministério que trabalha nessa área que nós estamos conversando, um ministério aonde que investe em vidas aonde que a sociedade já abandonou, muitos familiares já até abandonou. Então que você venha estar abençoando essa obra. Aqui, né, vai ter o nosso QR Code, vai ter o Pix da igreja. Lembrando que aqui na sede nós temos culto aos domingos, o culto da família. Antes de manhã cedo, às 8 horas, nós temos a escola dominical. Depois, às 19h30, nós temos o culto da família, você está convidado. Na quinta-feira, nós temos a quinta profética, onde que Deus tem falado de uma forma tremenda. Na quarta-feira, antes da quinta profética, nós temos a tarde com Deus, onde que Deus tem curado, tem abençoado várias vidas neste local. Então não perca, esteja conosco, faça plano de você estar conosco. Na terça-feira também, lembrando, nós temos o culto das mulheres, onde que as mulheres estão aqui orando, onde que as mulheres estão aqui pagando preço, onde que você vai ouvir uma palavra, e aqui Deus tem um milagre para a tua vida, assim como Deus fez o milagre na vida de Fabrício. Hoje Fabrício é um orgulho para a família dele. Hoje Fabrício é um homem de Deus, serve a Deus, serve o Senhor. Hoje Fabrício, ele é uma pessoa que tem exemplo para dar. Então faça plano de você estar conosco, porque eu creio que Deus pode mudar a tua vida. Fabrício, a sua saudação final, meu querido. Agradecimentos finais. Quero agradecer mais uma vez, né, pastor, por estar aqui. É sempre um prazer poder falar um pouco de Jesus, poder falar um pouco sobre aquilo que Jesus ele fez na minha vida. Eu não posso, eu sei que eu teria muito mais coisas para dizer, só que o tempo é curto. Se eu fosse falar tudo aquilo que eu vivi, porque eu vivi 20 anos no crack, não foram 20 dias, não foram 20 horas, foram 20 anos. Então eu vi muita coisa que eu não era para ter visto, eu fiz muita coisa que não era para ter feito, mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar aqui, e eu quero agradecer ao Senhor primeiramente, à igreja por ter dado esse espaço, e estou muito feliz.
E que você que esteja vendo também essa live, que você não venha perder a sua esperança. Porque eu passei, talvez por coisa até pior do que você passou, ou que você esteja passando. E se eu estou aqui hoje é porque Deus tinha propósito na minha vida, assim como tem na sua vida. É só nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, que o resto, tudo, Ele fará. Amém? Glória a Deus. Que você venha a ser abençoado com esse bate-papo, com o Philadelphia Cast. Eu quero, para encerrar, pedir meu amigo Fabrício para estar fazendo uma oração. E essa oração, você que está aí do outro lado, assistindo, você que vai assistir, eu creio em nome de Jesus, que Deus vai abençoar, vai transformar, vai curar, vai libertar a vida, ou tua, ou daquela pessoa que está necessitando. Esteja orando por nós, Fabrício, meu querido. Amém. Antes de começar essa rápida oração, eu queria que você entendesse algo muito simples. Que o milagre que nós buscamos, pastor, muitas das vezes ele está dentro de nós. Às vezes nós queremos algo de longe, mas ele está perto. Porque a busca ela é individual. A salvação ela é individual. Então todas as vezes que eu vou orar, eu sempre peço à pessoa que está a ouvir para levar o pensamento no céu. Porque a minha oração, ela pode chamar a atenção de Deus. Mas um milagre na sua vida vai ser feito através da sua fé. É verdade. Até mesmo Jesus, todas as vezes que ele curava alguém, ele falava, a sua fé te curou. É verdade. Ele nunca falava a minha fé, o meu poder, o meu querer, era a sua fé. Verdade. Então, a partir de agora, eu gostaria que você, que está ouvindo, está nos vendo, inclinasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e por um minuto sequer, por um minuto só, eleve seus pensamentos ao Pai. Porque eu tenho certeza que a partir de agora Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Deus. Deus amado, Deus querido, Deus da glória, Deus da eternidade. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Primeiramente, Senhor, te pedimos perdão porque somos falhos, somos pecadores. Somos errantes, ó Pai. Mas maior, Senhor, é a nossa vontade, meu Pai, de estar na Tua presença do que os nossos pecados cometidos. Deus, em nome de Jesus, a partir de agora, assim como o Senhor curou o pastor, assim como o Senhor me curou, ó Pai, da enfermidade do crack, da enfermidade do álcool, da prostituição, assim como o Senhor nos libertou, ó Pai, que o Senhor venha libertar também, ó Pai, aquele que está nos vendo nessa noite, aquele que está ouvindo, Senhor, essa live. Deus, que essa pessoa, meu Pai, que tem passado por dificuldades, Senhor, com o vício do álcool, da droga, que ele venha ser liberto nessa noite. Pai, que a partir de agora ele entenda, Senhor, que só o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor restaura e o Senhor liberta. Deus amado, Deus querido, não queremos diminuir, Senhor, ninguém aqui, mas queremos, meu Pai, dar toda a honra e toda a glória a Ti, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o dono de todas as coisas, tudo procede através da Tua vontade e do Teu querer. Deus, entregamos, meu Pai, essa igreja em Tuas mãos, a vida do pastor, a vida daqueles, ó Pai, que tem feito com que esse movimento, meu Pai, continue e que ele venha crescer cada vez mais e não pare, que cada vez mais pessoas venham se redimir à Tua presença, ó Pai, que cada vez mais pessoas venham ser curadas, meu Pai, através da Tua palavra, através do Teu poder. Deus, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, nessa noite, todo dependente químico, todo viciado, meu Pai, todos os pastores, ó Pai, que têm orado em prol dessa causa. Pai, assim entregamos em Teus cuidados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado e eu creio que a bênção já chegou sobre a tua vida. Amém.